Então, galera, vamos aqui que eu tô lendo aqui a Folha. Eu vi essa matéria aqui e eu acho que é legal comentar com vocês. O da ida do Bolsonaro a Aparecida. Aparecida tem alvoroço com Bolsonaro, recado de arcebispo e tensão eleitoral na Basílica. Ida do presidente ao santuário ao lado de Tarcísio de Freitas teve um tumulto de apoiadores, vários aplausos. Líderes da Igreja Católica repudiaram o uso da festa religiosa para a campanha. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, em campanha pela reeleição, causou alvoroço ao participar da missa pelo dia de Nossa Senhora Aparecida nesta quarta-feira no santuário dedicado à Santa. A passagem por Aparecida foi marcada por recados desfavoráveis de representantes da Igreja Católica e aplausos de vários eleitores. Só para deixar claro, eu fui criado na Igreja Católica, eu fui coroinha, tá? Hoje sou ateu, mas eu conheço, li a Bíblia, fiquei na igreja por muito tempo, estudei os dogmas para poder ser coroinha, né? Então eu conheço bem, tá? O rival dele no segundo turno, Luiz Inácio Lula, manteve a decisão anunciada de evitar mistura entre eleição e religião. E também nesta quarta fez os atos do Rio de Janeiro em Salvador. A fotinha aí do filho da puta. Aí, um dia antes da visita do Bolsonaro, a Aparecida, a CNBB, principal entidade da igreja no país, lamentou em nota a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Sem citar nomes, a CNBB diz que momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos. Vocês mandam um recadinho aí, né? Principalmente de casa lá do Ciro de Nazaré, que o Bolsonaro tentou utilizar sim como meio eleitoral, né, de propaganda eleitoral, mas não conseguiu. Aí o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, afirmou na manhã desta quarta, antes da chegada de Bolsonaro na Basílica, que é preciso vencer os dragões do ódio e da mentira. Na fala durante a homilia principal missa do dia, ele mencionou ainda os desafios do desemprego, da fome e da incredulidade. A frase foi dirigida a uma multidão de católicos que lotou o templo. Parte dos romeiros acompanhou a celebração do lado de fora. A festa em homenagem à padroeira do Brasil voltou depois de 2 anos de pandemia a receber o público sem restrições de circulação ou capacidade. Depois de questionar em entrevista coletiva sobre presença na festividade religiosa do mandatário de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, candidato do bolsonarismo do governo de São Paulo, em uma das missas do santuário nesta quarta, o arcebispo expressou certo incômodo. Não podemos julgar, mas precisamos ter uma identidade religiosa. Ou somos evangélicos ou somos católicos, certo? É só você ler lá sobre a reforma protestante, você vai entender que não tem muito como casar. Obviamente a gente não tem uma guerra contra, mas assim, não tem como casar. São crenças diferentes, acreditam na mesma coisa, mas de formas diferentes. Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso. Porque os judeus também acreditam num Deus único, que é o mesmo Deus, mas em coisas diferentes, né? Os muçulmanos acreditam num Deus único, que é o mesmo Deus, com a mesma origem judaico-cristã, e que também é o mesmo, mas acredita de formas diferentes, e assim vai, tá? Daí o bispo falou, né? O arcebispo: não podemos julgar, mas precisamos ter identidade religiosa. Ou somos evangélicos ou somos católicos. Precisamos ser fiéis à nossa identidade católica, mas seja qual for a intenção, vai ser bem recebido, porque o nosso presidente, afirmou o sacerdote à imprensa, certo? E aí o Bolsonaro esteve na manhã desta quarta, em Belo Horizonte, para a inauguração do templo da Igreja Evangélica Mundial do Poder de Deus, né? Do Valdemiro Santiago. Então, aí junto ao governador reeleito, que o apoia, o mandatário acompanhou uma sessão de cura e ouviu o Valdemiro pedir jejum de 12 horas até o dia da eleição pela nação, pelo presidente e pela primeira-dama. Então, Valdemiro, não precisa pedir jejum de 12 horas, não. O povo já tá fazendo, já, tá? O jejum já tá rolando.
Só que é obrigado. O ambiente e as falas na capital mineira foram favoráveis à reeleição, aos discursos de campanha do político, mas a Folha ouviu de uma fiel a reclamação de que, se soubesse que haveria campanha eleitoral no templo, não teria ido lá. A frequentadora não conseguiu entrar no local. O presidente, que se diz católico, mas transita entre evangélicos e detém o apoio de líderes do segmento, fez um discurso em que exaltou o Brasil como um país majoritariamente cristão e desrespeitar a todas as religiões. À tarde, sob vaias e aplausos, Bolsonaro chegou ao Santuário Nacional, acompanhado de Tarcísio e outros aliados, como o senador Marcos Pontes, o astronauta que não é astronauta, tá? Ele é um viajante espacial. Astronauta, para ser astronauta, você precisa estar numa missão da NASA, tá? Para ser chamado astronauta. Isso é pré-requisito para a condição de nomeação de astronauta. É estar numa missão da NASA. Ele não, ele foi de turista espacial porque o Brasil pagou para a Rússia levar ele. Então, vamos lá. Com o túmulo, o padre Eduardo Ribeiro, que conduzia a cerimônia, pediu silêncio para iniciar a celebração. Silêncio na Basílica, prepare seu coração, viemos aqui para rezar. Afirmou parte do público, também soltou gritos de mito na direção do presidente. A missa transcorreu de forma serena. Então, é isso que eu queria falar também. Cara, vê que sempre a tarde sobre vaias e aplausos, né? Bolsonaro sobre vaias e aplausos. Cara, os aplausos são dos apoiadores dele, que é aquela galera que fica lá no cercadinho, sabe? Essa galera que ele paga, velho. Seja através de cargo comissionado, seja através de dedicação, seja através de dinheiro mesmo, de rachadinha que ele tem de monte. Ele paga essa galera, tá? É todo mundo pago. É importante dizer isso. Aí tal, o padre leu a homilia, né? Aí interessante que o padre fez. Na homilia, o pároco Eduardo Catalfo pediu paz para a nação e enalteceu a Nossa Senhora Aparecida como uma mulher negra e de representação do povo brasileiro. Pois é, né? Do lado de fora do templo, o jovem que vestia camisa vermelha foi alvo de uma multidão enfurecida que gritava mito, enquanto a comitiva do presidente estava em uma tenda de peregrinos. O homem inicialmente ficou encurralado em um círculo e depois, quando tentou fugir, foi perseguido aos gritos de Lula, ladrão, seu lugar é na prisão e a nossa bandeira jamais será vermelha. Gente, eu queria deixar aqui uma dica. Tem um livro que chama O Fascismo Brasileiro, do Diego... Eu vou pegar depois. Vou deixar aqui, tá? Nos stories. Que explica muito bem sobre esse fascismo brasileiro e como funciona o fascismo, não só brasileiro, mas como funciona o fascismo no mundo. Como ele funcionou, por exemplo, na Itália, com Mussolini, no nazismo, né, do Hitler, e em outros países, como o Japão, tá? O fascismo, ele sempre vai agir dessa forma. Ele vai agir, ele pega símbolos, tá? Então ele pega símbolos tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, você pega a bandeira nacional para criar um sentimento de nacionalismo, um falso nacionalismo deles, porque eles não estão nem aí pro país, tá? Eles querem ganhar, eles estão aí para eles mesmos, tá? E aí você pega esse lema da bandeira do Brasil e tudo mais, que inclusive é crime, tá, gente? Eu tô vendo gente botar a bandeira do Brasil no capô de carro, porta-mala de carro, limpando a bunda com a bandeira do Brasil. É crime, gente. É crime, vocês não podem fazer isso. Vocês que adoram falar de lei, né, que a fascista adora dizer que anda dentro da lei, né? Até porque desde quando a lei realmente olha para o mais fraco, né? Ali já é um começo da estrutura desse fascismo estrutural, mas fora isso, a grande questão é que eles pegam símbolos. Então você pega pro bem a bandeira do Brasil para você e aí você ataca a cor vermelha, cara.
É absurdo. A comitiva presidencial não viu a cena, tal. Aí a hostilidade dos bolsonaristas só acabou quando o homem de vermelho sumiu entre os corredores da igreja sem ser agredido fisicamente. Dentro da igreja, gente. Você entende a ameaça que a gente está surgindo? Que tá surgindo não, que já surgiu, que está aí. Que 54 milhões de brasileiros desse país votaram nessa porra desse cara, velho. Após a missa, o presidente foi convidado para rezar um rosário na Basílica Antiga, blá 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 blá, e eu caguei pra esse cara, não quero saber o que ele fez. É isso aí, leiam lá a matéria na Folha, tá? Mas só pra falar mesmo, assim, ó, a gente tá num período muito difícil, muito complicado da nossa política, da nossa vida em sociedade. E se as coisas não mudarem agora, gente, a gente vai condenar esse país a não ter um futuro, nunca. A gente já vem condenando condenando a população, mas agora a gente está condenando as estruturas do Estado a isso. Está condenando o nosso instrumento legal. Quando você vê um presidente querendo botar mais 5 pessoas dentro do STF, indicados por ele, isso é uma ferramentação, sabe? Isso é aparelhação, aparelhamento, que falavam muito na época do governo da Dilma, né? Aparelhamento do Estado. É isso que eles estão fazendo. Estão fazendo pro fascismo, gente. Estão fazendo contra mulher, contra LGBT, contra negro, sabe? É isso. Valeu, galera.